Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a concluir o livro de Números. Hoje vamos olhar para o capítulo 31 deste livro de Números. Este capítulo registra aqui a vitória do povo de Israel sobre um outro povo, os midianitas. Um dos acontecimentos da vida, digamos assim, desta nova geração. Esta geração é aquela que surgiu após o tempo no deserto, onde os seus pais e avós pereceram lá no deserto. Estão lembrados certamente que o povo estava ali em Cádiz e Deus mandou alguns espias para espiar a terra. E então eles regressaram e o povo decidiu não entrar na terra prometida. E então Deus disse que só entraria na terra prometida quem tivesse menos de 20 anos. Todos aqueles com mais de 21 anos então ficariam no deserto, à exceção de Josué e Caleb, pois eles foram os únicos que não concordaram em o povo voltar para o deserto. Estamos lembrados também que mesmo o próprio Moisés, assim como Arão e Miriam, não chegaram a entrar na terra prometida. Então, Deus vai se relacionar com esta nova geração, com uma geração relativamente jovem, podemos dizer assim, e vai prepará-los então para eles entrarem nesta terra prometida. Temos que lembrar também que a terra prometida é como um símbolo da vida espiritual vitoriosa. É um símbolo da vida espiritual em obediência à palavra de Deus. Eu, sinceramente, peço a Deus constantemente nas minhas orações que Deus possa usar a nossa geração, a atual geração, para nós podermos viver, para podermos conviver com essa realidade da terra prometida aqui no nosso lugar, com vitórias espirituais na sua família. Eu oro para que Deus possa abençoar a sua família. Eu oro para que Deus traga vitória sobre a vida de tanta gente, que a corrupção no nosso país termine, que estas situações que muitas vezes nós vamos ouvindo, que são de desagrado para o nosso povo e de vergonha para o nosso povo, possam terminar de uma vez por todas. Isso, no fundo, é entrar na terra prometida. Nós vamos então para o capítulo 31, e aqui o povo de Israel vai lutar com este povo midianita e vai vencer. Estamos lembrados que Moisés foi para a terra de Midian logo após ter saído do Egito. Ele viveu cerca de 40 anos ali naquela região. Ele casou lá também com uma filha do sacerdote daquela terra. Lembramos também, não sei se está recordado, que de alguma forma este povo midianita é ainda descendente de Abraão. Era um dos filhos de Abraão que deu origem a este povo midianita. E agora Israel vai ter que se confrontar com eles. Muitos anos mais tarde, Israel vai ter de passar por esta região e lá o rei de Midian recusa-se a que os israelitas passem por aquela região. E nesse sentido, então, tem de haver um confronto. Nós vamos ver o que o texto bíblico diz, mais do que os meus comentários. É interessante ler a própria Bíblia. Vamos abrir então no livro de Números, capítulo 31, no verso 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Primeiro deves fazer com que os israelitas se vinguem dos midianitas e depois irás juntar-te aos teus antepassados que morreram. Moisés mandou-os para a batalha, 1000 por cada tribo, às ordens de Fineias, filho do sacerdote Eleazer, que levava os objetos sagrados e os cornetins para o toque de guerra. Os israelitas atacaram os midianitas como o Senhor tinha mandado a Moisés, e mataram todos os seus homens. Entre os que foram mortos estavam também os 5 reis da região de Midian, Evim, Requem, Sur, Ur e Rebá. E também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Vemos que este falso profeta, Balaão, também está aqui, no meio deste povo midianita. Não sabemos exatamente por que razão Balaão estava naquela região nesta altura. Ainda que está lembrado, na última vez que falámos de Balaão, diz o texto que ele teria regressado à sua terra
Pelos vistos, não regressou. Ficou ali mesmo por esta região, talvez procurasse ainda mais algum dinheiro, ganhar algum dinheiro com os povos por ali, tentando amaldiçoar o povo de Israel, mas não sabemos ao certo o que ele de facto estava ali a fazer. Simplesmente sabemos que ele morreu aqui nesta batalha e de facto não tinha regressado à sua terra como ele próprio teria dito que iria fazer. Aqui o povo de Deus sai vitorioso, o que nos lembra as grandes vitórias espirituais que os cristãos podem conquistar quando estão na dependência direta de Deus, quando vivem debaixo da orientação do Espírito Santo. Não batalhas campais, não batalhas violentas, mas batalhas espirituais na realidade. O texto bíblico nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós devemos confiar no Espírito de Deus. Estas batalhas que nós travamos hoje são batalhas de ordem espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então temos que entender que a nossa batalha não é contra pessoas. Antes, pelo contrário, Jesus nos diz: amai os vossos inimigos. Eu vou repetir para que fique bem gravado na sua mente. A nossa batalha não é contra pessoas. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos até. Então, a nossa batalha é travada na oração, é travada nos lugares de facto celestiais. A batalha aqui relatada foi na véspera mesmo de o povo entrar na Terra Prometida, o que nos faz pensar que muitas vezes na nossa vida também é assim. Antes de grandes bênçãos, nós temos de travar as lutas. Até o povo popularmente costuma dizer que depois da tempestade vem a bonança. E é exatamente isto que está a acontecer aqui. Antes do povo entrar nessa bonança, ele teve a tempestade, teve de travar esta batalha com estes midianitas que tentaram impedir que o povo chegasse mais cedo à sua terra. Eles tinham pedido autorização para entrar na terra, passar porque era o caminho mais perto, e eles, como familiares que eram, deveriam ter deixado o povo passar por ali. No entanto, o rei de Midian não permitiu que isso acontecesse. E então prejudicou seriamente a nação de Israel, e houve então esta luta para pôr as coisas no seu devido lugar. De alguma forma, esta batalha serviu também para que o povo de Israel se animasse, mostrando que eles já não eram mais um povo de pastores, mas agora eram um povo unido, capaz de travar as suas próprias batalhas, capazes de se defenderem e de adquirirem a terra que lhes tinha sido prometida. Vamos entrar agora no capítulo 32 deste livro de Números e vamos ver a partir do verso 2. Diz assim o texto: As tribos de Ruben e Gad tinham muito gado, e vendo que a região de Jazer e de Gileade eram excelentes para a criação de gado, foram ter com Moisés, com o sacerdote Eliezer e com os chefes das comunidades, e disseram-lhes: As regiões de Atarote, Dibon, Jazer, Nimerá, Esbom, Elelé, Sambá, Nebo e Beon, que o Senhor conquistou a favor das comunidades de Israel, são regiões boas para gado. E nós, teus servos, temos muitos animais. Faz-nos um favor, que esta terra fique a ser nossa propriedade e já não teremos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos descendentes de Ruben e Gad: Então os vossos irmãos vão para a guerra e vocês ficam aqui? Por que é que hão de ser desanimar os irmãos de Israel, para não entrarem na terra que o Senhor lhes vai dar? Isso foi o que fizeram os vossos antepassados, quando mandei de Cades Barneia a explorar o país. Foram até ao vale de Escol, viram a terra e depois foram desanimar os israelitas, para eles não entrarem na terra que o Senhor lhes vai dar. Naquele dia, o Senhor ficou muito irritado e jurou que os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade não chegariam a ver a terra que ele tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque o povo não lhe foi fiel. Somente Caleb, filho de Jefunum, descendente de Kenaz, e ainda Josué, filho de Num, fizeram exceção, porque lhes foram fiéis. O Senhor ficou
muito irritado com os israelitas, e obrigou-os a vaguear pelo deserto durante 40 anos, até terem desaparecido toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora, vocês querem mostrar que pertencem a uma raça de homens pecadores, seguindo o exemplo dos nossos antepassados que provocaram outra vez ao Senhor, para que ele fique outra vez irado contra os israelitas? Se afastarem dele, ele vai deixar-vos ficar mais uma vez no deserto, e vocês serão os culpados da destruição deste povo. Eles aproximaram mais de Moisés e disseram: só queremos construir aqui currais para o nosso rebanho e cidades para os nossos filhos. Depois iremos, armados à frente dos israelitas, lutando até os ajudarmos a instalar-se no seu lugar, enquanto os nossos filhos ficam seguros em cidades fortificadas, a salvo dos que vivem nesta região. Nós não voltaremos para as nossas casas enquanto cada israelita não tiver ocupado a propriedade que lhes é destinada. E não queremos para nós nenhuma propriedade ao ocidente do Jordão, pois a nossa propriedade já está em nosso poder ao oriente do Jordão. Moisés respondeu-lhes: se assim fizerem, e se forem armados à frente dos vossos irmãos para a batalha, se todos os vossos homens de armas atravessarem o Jordão à frente do Senhor, até que ele afaste todos os seus filhos da sua frente e tenham conquistado o país, então poderão voltar, pois já não estarão em obrigação para com o Senhor nem para com os israelitas. Esta terra será então vossa propriedade, com a aprovação do Senhor. Mas se não fizerem assim, fiquem a saber que cometem um pecado contra o Senhor e que algum dia terão de pagar por esse pecado. Portanto, construam cidades para os vossos filhos e currais para os vossos gados, e cumpram com a vossa promessa. Estas duas tribos e meia, podemos dizer assim, não querem entrar na terra prometida. Moisés lembra-lhes que eles estão a incorrer num grande perigo, pois foi exatamente assim que o povo peregrinou pelo deserto. Porém, estas duas tribos e meia, conscientes dessa situação, querem mesmo assim ficar deste lado do Jordão e assumem o seu compromisso em lutar em prol da conquista de Canaã, para que todo o povo de Israel possa ter a sua possessão. Já dissemos que Canaã é um símbolo de vida vitoriosa, e ao olharmos para a vida de muitos cristãos, vemos que eles fazem exatamente a mesma coisa que estas duas tribos e meia fizeram aqui. Não querem atravessar o Rio Jordão. Não querem entrar na terra da promessa. São cristãos, mas não querem viver realmente uma vida espiritual triunfante, vitoriosa. Eles preferem mesmo contentar-se só com o facto de estarem ali próximo da terra prometida. Nós não nos vamos demorar muito mais neste capítulo aqui e vamos passar para o capítulo seguinte, para o capítulo 33. Inicialmente, nós temos um relato completo da caminhada do povo de Israel durante estes 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto. São mencionados dezenas de lugares onde o povo passou, onde o povo caminhou. Fazemos aqui uma resenha histórica de todo o tempo que eles peregrinaram pelo deserto. Então começa este capítulo a dizer: estas são as etapas da viagem que fizeram os israelitas, desde que saíram do Egito, com um exército organizado e guiados por Moisés e Arão. Moisés foi registando as várias etapas e os lugares de onde saíam, para se porem de novo em viagem, conforme as ordens que o Senhor lhes dava. Então, depois desta introdução, segue uma listagem enorme de lugares onde eles estiveram, onde o povo passou. Moisés escreve tudo, quase tipo diário de bordo, que dá a entender que se trata então de um relato muito cuidadoso e muito importante para o povo de Israel. Deus quer mostrar ao seu povo que sempre os acompanhou. Deus prometeu estar ao lado do seu povo durante toda a jornada, durante toda esta caminhada. Por onde quer que o povo fosse, Deus estaria fielmente com eles. E Deus assim cumpriu. Este capítulo 33 estão então relatados 2 lugares por onde o povo passou, por onde o povo peregrinou e nos quais eles viveram uma experiência extremamente interessante. Um desses lugares
foi Mara e o outro Eli. E eu gostaria só de olhar para esse verso 9, onde fala deste assunto. Diz assim: saíram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim haviam 12 nascentes de água e 70 tamareiras, e ali acamparam. Em Mara, o povo defrontou-se com uma situação complicada. Foi mais uma daquelas vezes que o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Deus. O lugar Mara significava águas amargas ou salgadas, não prestavam. Porém, quando o povo chegou a Elim, haviam 12 fontes de água potável e haviam 70 palmeiras ou tamareiras, dependendo da tradução que está a usar, onde o povo se acampou. Com esta experiência ali, aprendemos que a vida cristã há situações como Mara, mas ao mesmo tempo também há situações como Elim. Há situações difíceis, onde são amargas e são complicadas e onde é necessário a intervenção miraculosa de Deus na nossa vida. Mas também há locais como Elim, onde de facto as coisas já estão prontas e preparadas, onde nós podemos repousar, onde nós podemos descansar, onde nós nos podemos alegrar. Aqui Deus está realmente presente nos dois locais, quer em Mara, quer em Elim. Deus nunca abandonou o povo, nunca vos deixarei, era a promessa de Deus. E Ele cumpriu exatamente isso. Quer numa situação difícil, quer numa situação de descanso, quer numa situação triste ou complicada, quer numa situação agradável, Deus estava ao lado do seu povo. Nós vamos então ler ainda mais alguns versos que nos falam sobre o que o povo deve ou não deve fazer, como é que o povo fez, como é que o povo passou até chegar à terra prometida. Canaã foi prometida ao povo, mas o povo teria de conquistá-la. Na realidade, Deus também nos oferece muitas bênçãos, mas nós também temos de conquistá-las, tomar posse delas. Exceto, de facto, a ação de Deus é uma ação graciosa. Ainda não é por mérito que nós recebemos essas bênçãos. É por graça, por favor imerecido de Deus. Mas compete-nos a nós tomar posse dessas bênçãos que Deus já nos concedeu. E a maior bênção de todas foi, de facto, Cristo Jesus naquela cruz. Mas voltando então aqui ao texto do livro de Números, olhando para o verso 50, diz assim: na estepe de Moabe, junto ao Jordão, diante de Jericó, o Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens: quando atravessarem o Jordão para entrarem na terra de Canaã, devem expulsar de lá todos os seus habitantes, destruir todas as estátuas e os seus deuses feitos de pedra e de metal, e arrasar os seus santuários. Conquistem o país e estabeleçam-se nele, pois eu dou-vos essa terra em propriedade. Devem repartir essa terra por sorteio entre as vossas famílias. As famílias maiores receberão uma herança maior, e as pequenas uma herança menor. E cada tribo deve ocupar a parte que o sorteio lhe destinar. Se não expulsarem os habitantes do país, então os que ficarem serão para vocês como espinhos nos olhos e aguilhões no corpo, e hão de ser para vocês uma ameaça na terra onde vão viver. Eu farei contra vocês o que tencionava fazer contra eles. Aqui parece um discurso duro da parte de Deus, até com alguma injustiça parece. Mas sabemos na realidade que os habitantes daquela terra eram os habitantes que provavelmente nós não quereríamos ter como vizinhos. Só relatando alguns dos crimes que estes povos estavam habituados a fazer, era, por exemplo, sacrificar crianças. Eles queimavam crianças vivas em sacrifício aos seus deuses. Hoje em dia é muito normal que nós defendemos as nossas crianças. Tem-se falado de pedofilias e coisas do género, maus tratos e violência doméstica contra as crianças, e isso nos choca. Provavelmente você não se sentiria nada seguro sabendo que ao lado o seu vizinho maltrata os filhos dele e que se os seus filhos não tomam cuidado, talvez fossem maltratados também. Este povo aqui não só maltratava as crianças, como queimava-as vivas. Havia um desses cultos pagãos que este povo tinha, que era aquecer uma estátua de metal a tal ponto que ela ficaria em brasa, e depositavam ali um bebé nas mãos dessa imagem de metal. Imagina o sacrifício que essa criança padecia nas mãos deste povo.
Talvez, conhecendo um pouco da história deste povo, se calhar não achamos que Deus foi assim tão injusto ao eliminar por completo estes povos que tinham umas práticas terríveis para com as crianças, maltratando assim os seus filhos, e o povo de Israel estaria a conviver e a pactuar de alguma forma com este tipo de situação. Nós somos mais sensíveis hoje, de facto, a essas situações do cuidado dos nossos filhos. E ainda bem que hoje as leis mudaram e as pessoas podem, de facto, tomar iniciativas no sentido de defender as crianças desses maus tratos. O povo de Israel estava a ser alertado para que eles não permitissem nem pactuassem com esse tipo de práticas. Depois encontramos o capítulo 34. Este capítulo 34 vai-nos falar acerca dos limites da terra que o povo deveria possuir. Encontramos também o capítulo 35 e as cidades que deveriam ser atribuídas aos levitas, que não tinham possessão no meio do povo. Eram 48 cidades, 6 das quais deveriam ser dedicadas a cidades-refúgio. Essas ideias de cidade-refúgio nós já comentámos em outros programas, mas é uma ideia extremamente interessante. Eram cidades onde aqueles que, por inocentemente, tinham praticado um crime involuntariamente, então era um espaço onde eles poderiam abrigar e estavam protegidos da própria justiça cega, pois ali naquela altura uma pessoa que tinha praticado um homicídio era condenado à morte. E estas cidades-refúgio protegiam as pessoas que involuntariamente, inocentemente, tinham praticado um crime e que de facto estariam a pôr a sua própria vida agora em risco, então poderiam se refugiar nestas cidades-refúgio. O capítulo 36, o último, que dá então leis e orientações para preservar as heranças dos filhos de Israel. E assim termina este livro de Números, mostrando a importância da descendência, mostrando a importância das heranças e de preservar aquilo que é fundamental para a vida de cada um de nós. No próximo programa, nós retomaremos no Novo Testamento e iremos olhar para um dos evangelhos mais fascinantes, o Evangelho de São João. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.